Olá pessoal, beleza? Bom, conforme eu havia dito aí para vocês, vamos aqui fazer a apresentação do conteúdo que a gente vai estar visualizando aqui dentro do curso de VBA, enfatizando, né, que é legal a gente sempre seguir as etapas direitinho e é bom também para vocês poderem estar sabendo o que vocês vão ter dentro desse treinamento, beleza? Então vamos lá. Então, a primeira parte que a gente vai começar com o treinamento aqui é relacionada à parte de gravador de macros. Por quê? Muita gente que usa o Excel já usa o Excel em ambiente gráfico, mas a gente precisa dar a saída desse ambiente gráfico para dentro do VBA. E a melhor forma de fazer isso é com a gravação de macros, né? Então, quando a gente iniciar as nossas primeiras aulas, vocês vão perceber que a gente vai iniciar pelo gravador até para ir pegando uma intimidade aí com a parte de códigos, beleza? Então a gente vai ver, ó, gravador de macros, macros com referências absolutas, relativas e mistas, executando macros por atalhos e por botões de comando também. Isso aqui é bem interessante porque a interatividade na hora do usuário ali usar as macros, se a gente tiver alguns botões trabalhando legal ali, é bem bacana, né? Criando botões na faixa de opções, que é na parte superior do Excel, criando botões na barra de ferramentas de acesso rápido, que é pertinho de onde fica aquele botãozinho do disquete, dá pra gente colocar macro ali também. Partindo daí, a gente vem aqui para a sequência já entrando dentro do Visual Basic. Então, quando a gente começa a gravar essas macros, a proposta não é ficar só gravando elas, né? A proposta é gravar e a partir da gravação a gente já começa a entrar dentro do código e começa a ver como esse código se comporta. Aí a gente entra então editando macros via VBA direto, que é o nosso Visual Basic for Application, executando macros a partir de outras macros. Isso aqui é show de bola, esse negócio aqui. Eu vou ensinar vocês aí como é que vocês vão estar executando macros em cascata, né? Ao invés de fazer uma única macro com 300 mil linhas de código, a gente não vai fazer isso. Então a gente faz macros com pequenas linhas, né? Com uma quantidade menor de linhas de código, e depois a gente vai chamando isso em cascata. Eu vou dar um exemplo prático disso. De repente, Wesley, eu preciso criar uma macro que vai formatar uma tabela, fazer um PROC-V, exportar um relatório e fazer uma impressão. Ao invés de fazer uma macro única que faça tudo isso, a gente faz uma que vai formatar, a outra que vai fazer o PROC-V, a outra que vai exportar, a outra que vai imprimir. Daí então a gente cria uma quinta macro e chama em sua devida ordem. Aquela que formata, aquela que faz o PROC-V, aquela que vai trabalhar com a parte de impressão e aquela que vai trabalhar com a parte de exportação. Então, sendo assim, você vai ter macros, né, com uma quantidade menor de código. E aí, caso isso dê algum tipo de problema ou precise fazer alguma manutenção, você consegue fazer de forma mais rápida. Então, esse tópico aqui é bem interessante. Segurança de macros, toda linguagem, toda aplicação que trabalha com linguagem de programação, a gente precisa trabalhar com a segurança de macros, depurando uma macro passo a passo. Isso aqui é outra coisa show de bola, porque a gente aprende muito com as macros. Quando você vai executando linha a linha, a gente vai vendo como a coisa acontece, né? Executando macros com ponto de interrupção. Bacana também isso, porque às vezes, sei lá, Wesley, eu tenho 30 linhas de código na minha macro. Eu quero que execute sem interrupção, ou seja, execute direto até a linha 15. Pare na linha 15, porque a partir da linha 15 eu vou começar a fazer o trabalho. Aí é o ponto de interrupção, que é o famoso breakpoint. Pesquisador de objetos, onde a gente consegue saber cada objeto, qual é a propriedade, o método que pode trabalhar com ele e quais as expressões também. Bacana isso. Janela de verificação imediata, para a gente ver a ação direta de alguns códigos antes de ir direto ali para a execução. Macros AutoExec, temos dois tipos de macro AutoExec dentro do VBA. Uma é para você colocar códigos na abertura do arquivo. Então
ele abrir um arquivo, ele vai executar o código que está dentro dessa macro. E a AutoExec também, que trabalha no fechamento do arquivo, são as macros AutoOpen e AutoClose, né? Então a gente também vê dentro desse treinamento, conhecendo os objetos, coleções e hierarquias, como eles vão estar trabalhando, propriedades e métodos. Aí a gente começa a nossa jornada. Objeto Application, que referencia a aplicação do Excel. Objeto Workbook, referencia arquivo. Objeto Sheets e Worksheets, que a gente fala das planilhas ou guias, para quem conhece lá embaixo. Objeto Range, que é referência para células. Propriedades e métodos do objeto Application. Propriedades e métodos do objeto Workbook. Propriedades e métodos do objeto Sheets e Worksheets. Propriedades e métodos do objeto Range. Então, chegando até aqui, a gente já vai estar conseguindo fazer bastante macro. Por quê? Porque a gente já tem o conhecimento dos objetos de dentro do Excel, tá? A partir daí, a gente começa a trabalhar com o bloco If and If. Esse cara, ele vai fazer com que a gente aplique resumos, então aqueles códigos que iriam ficar maiores ou que eu uso eles com uma certa redundância, eu consigo simplificar usando esse bloco, que é um comando reservado da linguagem. Sistema de cores com propriedades e métodos, então a gente vai ver o sistema de cor color, a gente vai ver a propriedade, melhor dizendo, color index, e o sistema de cor RGB, que é um método. Layout das tabelas, onde a gente aprende a formatar todo o projeto. A gente precisa fazer isso, porque quando você trabalha com projetos dentro de uma empresa, se eu pegar, por exemplo, uma Nestlé, eu tenho que trabalhar com os relatórios nas cores da Nestlé. Se eu for pegar, por exemplo, uma cervejaria Brahma, por exemplo, eu tenho que trabalhar com as cores da logomarca da Brahma. Então, o relatório em si, a gente tem que obedecer tipo de fonte, que a empresa pede, esse tipo de coisa. Então, isso é muito trabalhado aqui dentro do layout de tabelas, onde a gente vai aprender aí a como formatar as tabelas ou os nossos relatórios via VBA. Método getOpenFileName, que é para a abertura do arquivo. Método getSaveAsFileName, que é para o salvamento do arquivo. Método onKey, que é para determinar atalhos, né, para as macros. Eu quero acionar um Ctrl U da vida aqui e eu quero que a minha macro seja executada. Método onTime, que é para a gente poder agendar a macro. Então eu quero que minha macro rode todo dia às 2 horas da manhã. Eu posso fazer aqui com o método onTime. E aí, pegando a partir daí, a gente começa na parte, diríamos, mais lógica dentro da linguagem, né? A gente vai aprender os operadores. Dentre eles eu tenho os aritméticos, comparação, lógicos e concatenação. Regra de sinais, que é as precedências das operações aritméticas. Variáveis, tópico fundamental do nosso treinamento, porque a gente vai fazer alguns processos rodar em memória, e aí é que a gente ganha performance com as macros, né? Declarando variáveis, e aí dentro da declaração de variáveis a gente tem o conceito de variáveis implícitas e explícitas. Bem interessante isso aqui. É aqui que você consegue se assegurar da performance da sua macro. Variáveis públicas, variáveis vetoriais, que são as array. Então a gente vai ver o array multidimensional e o array dinâmico. Macros com passagem de parâmetros, constantes, variáveis do tipo objeto, bem utilizado também. Partimos aí para nossa estrutura de decisão. Então, para quem já usou a função C dentro do Excel, é equivalente à lógica desse cara. Então, trabalhamos com alguns tipos de estrutura aqui, na realidade, algumas colocações da estrutura de decisão if. If then and if then else and if then else, if then else, if then else and if then, and if com or, equivalente à função C com ou, para quem já fez no Excel.
if com end, equivalente à função C com E, para quem já fez lá no Excel, né? Então aqui percebe que não é nada também bicho de 7 cabeças, né? Aí partindo aí a gente trabalha ainda com uma outra estrutura de decisão, que é a Select Case, e depois a gente começa com estruturas de repetição, ou o famoso laço de repetição. For next, for step next, do while loop, do loop while, do until loop, do loop until, while end, for each next, que é sensacional. Esse cara que deveria se chamar, galera, é laço de repetição sensação, para vocês terem uma ideia. Muito show de bola esse cara aqui. Partindo daí, a gente já vai estar com o conceito, a gente já vai ter aprendido a grande maioria dos pilares, né, da linguagem. Aí a gente começa com as funções nativas do VBA, são funções que a gente usa dentro da própria linguagem. Coleção Worksheet Function, aqui a gente vai conseguir as funções do Excel operando via VBA. Introdução a funções personalizadas, que a gente chama de UDF, nada mais quer dizer funções definidas pelo usuário. Então você pode criar uma função dentro do VBA para operar tanto no Excel quanto dentro do VBA. Utilizando as UDFs no VBA e no Excel, criando o suplemento XLAM. E aí a gente chega a finalizar o nosso treinamento aqui com tratamento de erros, Message Box, Input Box, Application Input Box, eventos, formulários e eventos com formulários. Então percebe que é um conteúdo bem completo, por isso a gente vai ter lá aquelas 30 e poucas aulas aí, em média mais ou menos de 25 minutos cada aula, que eu comentei no vídeo anterior da minha apresentação. Então, eu acho importante isso para vocês saberem o que vocês vão estar vendo dentro desse treinamento. Beleza, galera? Então, hoje a proposta era fazer a apresentação desse conteúdo. Espero vocês na próxima aula. E aí sim, com a mão na massa e VBA no veneno aí para que a gente consiga aprender legal. Beleza? Valeu, abraços, até a próxima.